Teve uma fase da sua vida em que tudo parecia normal por fora, mas diferente por dentro. Você continuava trabalhando, conversando, cumprindo suas responsabilidades. Nada tinha desmoronado, mas algo já não se encaixava como antes. Coisas que antes animavam começaram a perder o brilho. Certos convites deixaram de empolgar. Conversas que antes fluíam passaram a cansar mais rápido. As pessoas perguntavam: "Você está bem?" E você não sabia responder. Não era exatamente tristeza. Você ainda funcionava, ainda ria em alguns momentos, ainda seguia a rotina, mas havia uma sensação difícil de explicar, como se uma parte sua estivesse se afastando silenciosamente do que antes parecia natural. O mais estranho era quando você tentava voltar a ser como antes, retomar os mesmos hábitos, os mesmos ambientes, os mesmos interesses. E, em vez de conforto, surgia um pequeno incômodo quase imperceptível, como se estivesse vestindo uma roupa que já não servia direito. Nada dramático, nada que justificasse alarme, só uma percepção silenciosa de que algo dentro de você tinha mudado. E por não conseguir nomear essa mudança, a explicação mais simples parecia ser a mais óbvia. Talvez houvesse algo errado. Mas e se nem toda perda de entusiasmo for sinal de queda? E se esse afastamento não for exatamente um problema, mas o início de outra coisa que você ainda não aprendeu a reconhecer? Hoje nós vamos falar sobre essa fase silenciosa, aquela que muitos confundem com depressão, quando pode ser apenas o começo de um amadurecimento que ainda não encontrou forma. Com o tempo, você começa a perceber que aquela fase não trouxe apenas afastamento, trouxe foco. Sem perceber, você passou a escolher melhor onde coloca a sua energia. Já não sente a mesma necessidade de estar presente em todos os lugares, de participar de todas as conversas, de provar que pertence. O silêncio, que antes incomodava, começa a se tornar um espaço fértil. Nele, você pensa com mais clareza, reflete com mais profundidade, questiona coisas que antes aceitava automaticamente. É como se, ao reduzir o ruído externo, você começasse finalmente a escutar a própria voz. E algo curioso acontece. Seus objetivos começam a ficar mais nítidos. Não porque alguém disse o que você deveria querer, mas porque você começou a distinguir o que realmente faz sentido para você. Algumas ambições antigas perdem importância. Outras, mais discretas, começam a ganhar força. Você também passa a perceber algo que antes era quase invisível. Nem toda companhia soma. Algumas apenas ocupam espaço. Outras drenam energia. E, aos poucos, você aprende a diferenciar presença de conexão. Aprende que estar cercado não é o mesmo que estar alinhado. Isso não significa desprezar pessoas ou se sentir superior. Significa apenas reconhecer que fases mudam, prioridades mudam, interesses mudam, e quando isso acontece, é natural que os vínculos também se reorganizem. Talvez o que parecia desânimo fosse, na verdade, um realinhamento. Talvez o afastamento não tenha sido fuga, mas seleção. Talvez aquela sensação de não caber mais fosse apenas o sinal de que você começou a crescer para dentro antes de crescer para fora. E quando esse crescimento acontece, ele é silencioso, não faz barulho, não anuncia transformação, mas muda a forma como você enxerga o mundo e principalmente a forma como enxerga a si mesmo. Existe uma diferença importante entre amadurecimento e depressão. Embora no início os dois possam parecer muito parecidos, na depressão o que se perde é o sentido de quase tudo. No amadurecimento, o que acontece é uma mudança de sentido.
a energia não desaparece completamente. Ela começa a se reorganizar. O interesse não morre por inteiro, ele se torna mais seletivo. Quando alguém está atravessando um processo de crescimento interno, o afastamento costuma ter direção. A pessoa começa a questionar ambientes, hábitos, crenças e relações que antes pareciam naturais. Existe confusão, existe dúvida, mas também existe consciência. Não é um vazio absoluto, é uma revisão silenciosa. Na depressão, por outro lado, o desânimo tende a ser mais amplo e persistente. A apatia não escolhe áreas específicas da vida, ela se espalha. O sofrimento é mais constante. Pode surgir culpa excessiva, sensação de inutilidade, perda intensa de energia, dificuldade de realizar até tarefas simples. É um peso que não traz clareza, apenas esgotamento. Amadurecer pode trazer solidão, mas não costuma trazer autodestruição. Pode trazer silêncio, mas não elimina completamente a esperança. Pode gerar afastamento de certos círculos, mas também aproxima você de si mesmo. E talvez o ponto mais sutil esteja aqui, quando o que está acontecendo é crescimento. Mesmo que exista desconforto, existe também uma sensação interna de coerência. Algo dentro de você reconhece que aquela mudança faz sentido, mesmo que ainda não saiba explicá-la. Você começa a perceber que não quer mais determinadas coisas, não porque perdeu a capacidade de desejar, mas porque elas já não combinam com quem você está se tornando. Antigas referências deixam de servir. Objetivos que antes eram prioridade perdem força. Algumas companhias já não acrescentam como antes, e nesse processo a identidade antiga começa a se dissolver. Entre o que você foi e o que está aprendendo a ser, existe um intervalo. Esse intervalo pode parecer vazio, mas vazio não significa ausência de vida. Muitas vezes significa reorganização. Significa que algo está sendo ajustado por dentro antes de se manifestar por fora. Ainda assim, é importante dizer com responsabilidade: nem todo isolamento é amadurecimento. Nem toda introspecção é crescimento. Se o afastamento vier acompanhado de sofrimento constante, perda de funcionalidade, pensamentos autodepreciativos ou sensação prolongada de desesperança, buscar ajuda profissional é fundamental. Saúde mental não deve ser romantizada. Mas se o que você sente é mais seletivo do que absoluto, mais reflexivo do que desesperado, mais alinhado do que destruído, talvez você esteja atravessando uma transição, uma fase em que aprende a tolerar a própria companhia, em que começa a escolher melhor suas relações, em que entende que pertencimento não é quantidade, mas coerência. Amadurecer não é perder o mundo, é perder a necessidade de se moldar ao mundo para continuar sendo aceito. E quando essa compreensão se instala, a solidão deixa de parecer um defeito, ela passa a ser um período. Um intervalo necessário entre quem você foi e quem está se tornando. Talvez você não esteja quebrando, talvez esteja reorganizando. E reconhecer essa diferença pode mudar completamente a forma como você atravessa essa fase com mais consciência, menos medo e muito mais clareza sobre si mesmo.